Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre a construção de casas populares em Maceió, que é um direito garantido por lei às famílias de baixa renda. Também vamos falar sobre a arrecadação de impostos estaduais. Alagoas está entre os piores do Brasil. O número de habitações populares em Maceió está aumentando. Até o fim do ano, a Prefeitura deve entregar 3.000 casas no Benedito Bentes, de um total previsto de 10.000 casas em todo o município ao longo dessa gestão. O acesso a esse tipo de habitação às famílias de baixa renda é assegurado pela Lei de número 11.888, de dezembro de 2008. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a arquiteta e também diretora de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Planejamento, Verônica Lins Palmeira. Bem-vinda ao nosso programa. Bom, falei agora que o direito à habitação ele é garantido por lei, mas é um direito que não se restringe apenas à questão de ter um abrigo, de ter um teto, não é isso? Assim, é uma concepção mais ampla? De que forma? Quando a gente fala em habitação, como você mesmo começou falando, a gente está falando não apenas da casa, mas da qualidade desse espaço, né, para que as pessoas vivam de forma adequada na casa, mas também a habitação ela vai além da casa, ela inclui também a questão do espaço público, das pessoas viverem no local que é provido de infraestrutura urbana, então tem que ter toda essa questão do esgotamento sanitário, abastecimento d'água. Então é um conjunto que forma a habitação e que a gente costuma falar que dá condições de habitabilidade, então de viver num espaço que ele seja adequado para as pessoas viverem de forma adequada, e também, assim, que a gente está falando de um espaço, mas também esse espaço vai estar relacionado até mesmo com a saúde das pessoas. Então, um espaço que ele seja confortável e no sentido também de uma ventilação adequada. Então, tudo isso está relacionado também com a saúde das pessoas. Tem que ter acessibilidade, tem que ter uma série de outros fatores, senão vira um amontoado de casas e não uma cidade, na verdade, né? Tem que dar essa estrutura adequada. E é importante você tocar também nesse ponto da acessibilidade, porque também a acessibilidade, tanto a gente tem que pensar no espaço da casa, que os ambientes, né, os cômodos, tenham também uma dimensão satisfatória para que atenda a todas as pessoas, independente da idade, da condição física, se a pessoa tem alguma deficiência ou não, então que atenda as pessoas de uma forma ampla. Então, a dimensão também dos cômodos deve ser adequada e, partindo para o espaço público, também a dimensão das calçadas, o espaço adequado para que as pessoas possam circular na cidade também. Aquele espaço coletivo. É aí que entra, então, o chamado planejamento urbano. O planejamento urbano é a gente pensar realmente a cidade como um todo, né? A gente pensar a habitação, a casa, pensar essa circulação das pessoas, tanto pensando no sentido mais imediato, né, que as pessoas circulando até da casa para a padaria, né, para a escola. Aquele sentido de bairro, no sentido de bairro, mas também a cidade como um todo, que entra também a questão da mobilidade urbana, que as pessoas vão também se deslocar para o trabalho, então o transporte público. Planejar a cidade é pensar a cidade como um todo, como um conjunto, é um conjunto complexo, né, que tem várias questões relacionadas, e a importância do planejamento urbano é ter essa visão, pensar a cidade como um todo. Pois é, eu falei que essa lei ela é de 2008, mas esse é um debate mais antigo, né? Isso tudo vem a partir de um plano de habitação. De quem é a responsabilidade, de onde é que vem os recursos, como é que funciona esse montante aí? Essa questão, assim, tem todo um histórico, né, da questão também, que é que é uma luta pela reforma urbana, um debate mais amplo, que vem até desde antes da aprovação mesmo da Constituição Federal, que é de 88, e dentro desse debate da reforma urbana, que também que aí entra o que a gente estava falando, né, do planejar a cidade,
E dentro dessa discussão também toda a luta também pela habitação popular, né, que no caso a gente chama mais hoje de habitação de interesse social, e até para colocar isso que é um interesse, uma necessidade das pessoas, né, de uma forma geral, e principalmente dessas que estão numa situação assim, de uma renda mais baixa, que no caso o que a lei de assistência técnica define também é para atender a camada mais pobre da população, que é essa faixa de 0 a 3 salários. Pois é, até uma maneira de tirar esse estigma de favor governamental, entre aspas, e mostrar em forma de direito, na verdade. Né? A habitação de interesse popular, na verdade, é um direito da pessoa, do cidadão. Não é isso? Tira esse estigma também. Na Declaração dos Direitos Humanos, desses direitos é a habitação, né, que também se coloca como o direito à moradia. A Constituição Federal também coloca a habitação como um direito social, assim como a saúde, a educação, a habitação também é um direito social. E, como eu estava falando, a luta também tanto as questões da cidade e da habitação em particular, ela também, em relação à lei de assistência técnica, essa discussão ela já tem quase 40 anos, né, e foi também, em relação à aprovação dessa lei, ela começou já desde 1976 que se discute isso, era com outra denominação, mas em 2008 é que ela foi aprovada. Então foi toda uma construção e a lei de assistência técnica, o que ela define é que esse direito, né, que é um direito social, e se é um direito, de quem é o dever? É dever do Estado prover a habitação. E ela define também que, no caso, quais os profissionais que estão habilitados para trabalhar com essa questão da habitação de interesse social no sentido da construção, que é o arquiteto urbanista e os engenheiros. E o que ela estabelece, né, e coloca como exigência é que esse direito seja atendido e que os profissionais participem desde a elaboração do projeto, da construção das habitações de interesse social. Que, no fim das contas, se torna uma execução de um projeto realmente adequado às necessidades. Você falou que é uma discussão que tem 40 anos, mas é uma discussão de 40 anos de uma problemática que acompanha o longo da formação da humanidade, né? Desde que se fez civilização, que eu acredito que o ser humano busque por estrutura, por qualidade de vida. No caso da política habitacional, onde é que entra, então, a obrigação do município? Cada município tem que ter seu plano de habitação, isso faz parte de um plano diretor? Como é que funciona essa parte? No caso, a Política Nacional de Habitação, né, a forma que ela acontece hoje, assim, ela é a lei de 2005, que cria o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, e dentro desse sistema, o plano de habitação, o Conselho de Habitação, também de Interesse Social, e o Fundo de Habitação de Interesse Social, que no caso eles em conjunto é que vão possibilitar a implementação dessa política. E esse sistema ele funciona a nível nacional e vai se replicando a nível do Estado e também a nível municipal. Vai se adequando a cada realidade, na verdade. O plano tem que ser elaborado de acordo com a realidade, com a especificidade, né, local. O conselho ele deve ser formado tanto por representantes da sociedade civil como também do poder público, de forma paritária. Tem que ter esse debate. Tem que ter esse debate e o fundo, esses recursos também vêm do Orçamento Geral da União, pode vir também do FGTS, tem as fontes, pode também, no fundo municipal, incluir alguma doação de entidade física ou jurídica, e esse fundo também ele vai ser gerenciado pelo Conselho. Então, onde vai ser aplicado esse recurso, toda a fiscalização mesmo, então, pelo Conselho, como eu falei, é formado tanto por representantes do poder público como do município. Muitos municípios já concluíram esses planos a nível nacional. Alagoas tem alguns planos concluídos.
Maceió está concluindo o plano de habitação, já está na última etapa, que já concluiu o diagnóstico e está nessa etapa das estratégias de ação. É interessante que haja esse debate com a sociedade civil, né? Porque no fim das contas se tem o feedback, porque afinal de contas isso é feito para a própria sociedade, né? É interessante que haja isso. De que maneira isso pode contribuir, então, para um melhor desempenho nesse trabalho? E, assim, que a gente começou falando também, habitação de interesse social, então é do interesse, né, das pessoas. O planejar a cidade, ele não é feito apenas pelo profissional de arquitetura e urbanismo, tem outros profissionais, como economistas, pessoas da área de direito, assistentes sociais, e são profissionais habilitados, mas a gente está construindo a cidade para as pessoas. Então, quem mais conhece a realidade quem vive a realidade, né? Isso. Isso é importantíssimo. Um outro ponto que a gente tem da lei é a questão do combate à exclusão social em áreas urbanas. Já entra nessa questão do debate, né, com a sociedade civil. De que forma isso é trabalhado? Em relação assim, à exclusão social, a gente também tem estudos que a gente analisa e tem levantamentos que, a partir do entendimento dessa realidade, né, constata que é uma exclusão social e também que a exclusão ela pode ser isso, a falta de habitação, a falta de acesso à saúde, aos recursos. Então é um conjunto e o que a gente denomina também situação de vulnerabilidade social, que as pessoas elas podem estar excluídas de diversos serviços, podem estar em situação de risco em relação à violência também, de determinadas áreas, somente nas favelas. E pensando essa questão de forma integrada, conjunta, é poder intervir nessa realidade. E para intervir, a gente precisa realmente que a população esteja aberta para isso e que construa junto com o poder público. Que haja essa troca de informações aí para que se atinja um interesse comum. Não é isso? Que atenda à coletividade e não apenas ao indivíduo. Verônica, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada também. Bom, no próximo bloco o assunto é a arrecadação de impostos aqui no estado. O Alagoas é um dos piores no país. E o que é que a gente pode fazer para mudar essa situação? Até já.